pessoas boas, né? Falamos que é o Brasil acima de tudo, né? Nosso coração verde e amarelo, e é fazer algo diferente do que está aí. Não dá para continuar nessa vida com os seus Renans, com os seus Jader, com os seus Eunícios, né? E outros nomes lá, terríveis da nossa política lá. Então essa é a nossa propósito. E a nossa, para encerrar da minha parte, ficaria aberta a perguntas, só o fato de nós termos feito uma viagem para Israel, Estados Unidos, Japão, Coreia e Taiwan, nós estamos mostrando com quem nós queremos ser amigos, tá? Juntar com gente boa, tá certo? Gente que pensa no seu país, lógico que Taiwan em primeiro lugar para quem está aqui, mas junto lá conosco também, fazer essas parcerias e fazer que nossos povos sejam felizes. E outra coisa importante, você tem que fazer isso tudo dando exemplo. Não é escondidinho, né? Comendo caviar aí, tomando uísque aí de 200 anos e pedir para o povo tomar tubaína e carne terceira, né? Com exemplo, chega lá. Ninguém governa sozinho, não existe salvador da pátria. E muitos setores da sociedade, outros, que me permitaram falar aqui por questão de evitar polêmica, né? Acordaram que nós somos maioria. Tá? Nós somos conservadores. Né? A maioria no Brasil é honesta. A maioria tem Deus no coração. A maioria é patriota. Não podemos continuar sendo governados por uma minoria que é uma escória, tá? De fazer inveja a máfias outras que nós aí vimos em filmes no passado. Então esse é o nosso propósito. E se Deus quiser, nós seremos vitoriosos, apesar do voto eletrônico, né? Apesar de um montão de problemas. E vamos mudar o destino do nosso país aqui. Muito obrigado. Para as perguntas, alguns que nós selecionamos aqui. Deputado, sabemos aqui em relação aos certos privilégios de salários dos servidores no escalão do Brasil. Caso o senhor seja eleito presidente da República, o senhor pretende reduzir salários dos deputados? Como existe uma política, uma ideia em relação ao salário dos deputados, senadores e parlamentares? E como o senhor faria para diminuir a corrupção? Se eu for apresentar um projeto para reduzir salário, eu estou bom. Vamos jogar a verdade aqui na mesa aqui. Tá? Nós temos um teto lá que está em torno de R$33 mil. Nós conseguimos aí que seja respeitado o teto, no meu entender, tá de bom tamanho. Ok? E não é o legislativo, né, que tem o nosso salário está no teto. O do judiciário está extra-teto há muito tempo. Tá? Pretendemos sim fazer cumprir a Constituição. Okay? Diminuir a corrupção. O foco da corrupção são as indicações políticas, que nasce dali. A indicação política leva à corrupção e também outra coisa danosa, a ineficiência do Estado. Eu gostaria que as privatizações viessem por outro critério que não fosse a corrupção, combater a corrupção. Fosse buscar aí mais transparência, mais produtividade, mas na verdade, para diminuir a corrupção, somente, no meu entender, você privatizando, né? Mas obviamente privatizando com consciência, com modelos que você não prejudique o nosso Brasil. Tem um país que está comprando o Brasil e não no Brasil. Então nós queremos privatizar sim, mas com modelos, com critérios. Nós queremos vender coisa lá, não entregar o nosso Brasil. Então acho que por aí começa o combate à corrupção, além do exemplo, obviamente. Uma outra pergunta, como presidente o senhor pretende cortar o Bolsa Família e outras ajudas governamentais ou assistencialistas? Tem uma cidade chamada Marau, lá do Rio Grande do Sul. É lógico que uma cidade apenas, eu sei que um só é difícil você dali partir para generalizar. Mas lá em Marau, o prefeito pegou uma equipe dele e foi atrás dos que recebiam o Bolsa Família. Tem uns 4 anos mais ou menos atrás. 1/3 era fraude. Tinha até vereador recebendo Bolsa Família. Era gente como a cara dos senhores aqui, que vê aquela cara que, o cara não está passando necessidade, né? E recebia 1/3. O outro 1/3 o prefeito conseguiu reinserir
no mercado de trabalho. E o terço restante, se você tirasse, o cara nem podia ir para debaixo da ponte, que já está cheio embaixo da ponte. Então, acredito que um terço dá para a gente rapidamente diminuir no Brasil, cortar isso daí. O outro terço, juntamente com um programa de desburocratização, de desregulamentação, de facilitar a vida do empreendedor que queira produzir, dar um freio na questão dos fiscais no Brasil. A fiscalização é muito rígida no Brasil. A Inglaterra, se não me engano, aí, 15, 20 anos, tenho certeza, tinha esse problema de fiscais. E tirou o poder dos fiscais, a economia ajudou a economia a rodar. Eu sei que é simples o que eu falei aqui, né? Mas para resolver tem a sua complexidade, mas eu acho que o caminho seria esse para a gente diminuir o gasto com os projetos sociais. Nós temos que medir o sucesso de um governo pelo número de pessoas que saem desses programas, não pelo número que entra. Por ocasião da eleição de 2014, a candidata Dilma Rousseff, ela batia no peito e falava, né? 56 milhões de pessoas no Brasil vivem do Bolsa Família. Um pouco mais de um quarto. Isso é vergonhoso, mas para ganhar voto, ela teve sucesso lá. Em relação à segurança, que é o nosso sistema carcerário que é falho e possui superlotação, inclusive com várias conexões com facções criminosas, como o senhor pretende, o senhor já tem uma ideia de como enfrentar esse problema? Olha, a maioria das propostas nossas passa pelo Parlamento. Uma decisão agora da semana passada do Supremo Tribunal Federal. Por favor, o programa não é humorístico, tá ok? Eu vou falar aqui, não é humorístico. Decisão do Supremo agora, há poucos dias. A mulher grávida, obviamente o homem não fica grávido, né? A grávida... Depende, no governo do PT. Tá na moda a questão de transgênero, daqui a pouco tem homem engravidando lá. As grávidas e aquelas que têm filhos até 12 anos, em 80% dos casos, irão para a prisão domiciliar. É uma brincadeira. Tá certo? Mais ainda, né? As medidas tomadas nos últimos anos, como audiência de custódia, inventaram isso, não é lei isso aí, o Conselho Nacional de Justiça que decidiu isso aí. O elemento, quando é preso em flagrante, tem 24 horas para ser apresentado para o juiz. Em média, 60% dos crimes, né, em flagrante. Tem até tráfico de drogas. Foi pego um casal agora, um marginal de 19 anos, uma mulher, marginal também, 18, no aeroporto, com 9 quilos de cocaína. Tá? No dia seguinte foi posto em liberdade por um juiz. Isso é comum, acontecer em 60% dos casos. Temos também a política de desencarceramento. O pessoal está preocupado com cadeia cheia. A minha preocupação é com o cemitério cheio de inocentes. Tá? Saidões, indultos. A própria Dilma Rousseff indultou ali o Zé Liceu, Genuíno, entre tantos outros condenados por corrupção no Brasil. Então tem que diminuir isso aí. Saidões, se não me engano, são 7 saidões por ano. 7 saidões. Até o cara que mata a mãe, no dia das mães ele vai para casa. Muitos não voltam, porque quando ele sai, quem não sai, paga a missão. Olha, eu quero que você faça isso. Tá? Se o cara não fizer, ele não volta, porque se voltar ele morre lá dentro. Então o percentual de gente que não volta é muito grande. Então estimula a bandidagem. Temos que mexer no Código Penal também. Um policial que porventura, trocando tiro com marginais, acerte mais de 2 tiros no marginal, mesmo que o marginal esteja com um fuzil, ele esteja com uma pistola para de cá, ele dificilmente não é condenado por excesso. Tá? Inclusive lá a legislação bate-se muito, né? O policial só pode reagir depois que levar um tiro. Falei que o programa não é humorístico, por favor. Então, olha só, não tem como você realmente inibir. O ser humano só respeita o que ele tem, o cara não tem o que respeitar. Tá certo? Então, está um caos no Brasil, até isso é ingrediente para uma ditadura. Faz parte, o caos social faz parte do ingrediente para alguém de plantão resolver ali, tomar medidas realmente que não se coadunam com a democracia. Mas eu aproveitando essa sua fala, qual a autonomia que um presidente pode ter para alterar isso, em função, inclusive, de uma perspectiva de um Congresso que possa até não ser tão favorável? Você foi até
meio light na tua pergunta. A imprensa lá no Rio sempre questiona, como é que você vai governar se você não tem apoio da maioria? Apoio é você dar ministério, dar estatais, dar bancos estatais. Eu respondo o seguinte, se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Tá? Nós temos aqui uma equipe, está crescendo o número de parlamentares, que querem realmente participar do governo sem ser o toma lá da cá. Acredito que haja uma certa renovação. Se não houver, complica realmente o meu lado, caso seja eleito. Vai ser complicado o negócio. Agora, se é para continuar fazendo a mesma coisa, esse descalabro que está aí, tá? A gente tem que tentar fazer algo diferente, pessoal. A minha vida aqui, não pensa que eu não tenho ameaça, que eu não tenho problema, tenho dor de cabeça. É uma vida de cão. É vida de cão, tá certo? É porrada na imprensa o tempo todo. Uma palavra errada minha, tá live aqui agora, uma palavra errada minha, ou então o pessoal pega metade da frase e arrebenta lá. Eu sou um deputado, o único parlamentar que não tem imunidade por palavras, opiniões e votos sou eu. Tá? Em 2012, a imprensa perguntou para mim se eu participaria do aparato do orgulho gay. Maldita hora que eu respondi. Aí eu falei, não participo porque acredito em Deus, né? Quero preservar os valores familiares e respeito às crianças. Em segunda instância, já fui condenado a R$150 mil para a Associação de Lésbica de Niterói, que entrou com uma ação contra mim. Essa é a nossa... Eu não tenho imunidade. Sou o único parlamentar processado que ignora a imunidade parlamentar. E sou réu no Supremo, né, depois de um bate-boca com uma deputada que me chamou de estuprador, que estava defendendo um marginal que tinha estuprado e matado uma menina. Eu respondi para ela de forma deselegante, reconheço, foi deselegante, mas é o suficiente para o Supremo Tribunal Federal, por 4-1, dar prosseguimento ao processo. Na mesma semana, arquivou um processo da deputada Jandira Fegali, que havia perguntado no Twitter dela, fez uma interrogação, né, que o Aécio Neves tinha que responder sobre os 500 quilos de cocaína no helicóptero. O meu caso era a discussão dentro da Câmara sobre a redução da moralidade penal. Outro caso tinha nada a ver, e o pessoal arquivou o meu, leva para frente. E agora estão correndo com o processo, querem arranjar uma maneira de me tornar inelegível. Mas já temos o plano B, pode ficar tranquilo aí. Dentro dessa questão da segurança, é uma pergunta específica, mas acho que envolve essa questão da liberdade. Por exemplo, como o senhor vai considerar, facilitar que a polícia, por exemplo, tenha acesso à autonomia em campos universitários, onde, por exemplo, existe tráfico de drogas, e permitir que a polícia tenha uma livre atuação nesse sentido? No fundão do Rio de Janeiro, acho que esse ano não teve nenhum crime ainda, né? Mas ano passado, retrasado, morte, estupro. E tem uma minoria de maconheiro, vagabundo, né, do centro acadêmico que domina isso. Pô, nós temos que estimular a maioria a eleger gente que presta, pô. Não esses marginais, né, que estão 8, 9, 10 anos no mesmo período, tá certo? E faz daquilo o serviço dele. A maioria tem que reagir. Não vai pensar que uma pessoa vai chegar lá e vai resolver esse assunto, não vai resolver, pô. O pessoal tem que dar um retorno, dar um respaldo para a gente. Okay? Agora, eu acredito que se a gente se eleger, tá, a gente vai ter uma força muito grande no começo para a gente exatamente tentar mudar isso daí. Eu tenho muito projeto de lei lá apresentado, que eu sei que não vai para frente, né, baseado na legislação americana. Lá tem coisas maravilhosas ali. Por exemplo, 3 caras vão assaltar um banco, né? E no assalto ao banco, vamos supor que haja uma reação da polícia, 2 morram. O que ficou vivo vai responder por homicídio dos 2 companheiros. É assim a legislação americana. A propriedade privada, ela deixou de existir em 2014, com a emenda constitucional 81. Foi relativizada a questão da propriedade privada. Então, quem pratica até mesmo o trabalho análogo à escravidão, que talvez vocês não saibam o que é isso, né? Análogo se na tua fazenda, por exemplo, na tua casa, um empregado teu está dormindo num colchão cuja espessura é abaixo de 8 centímetros. Você perde a tua fazenda, tua chácara, teu apartamento, com tudo que está lá dentro. Você tem 90 anos de idade, tem uma fazenda, 90 anos de idade. Tá teu filho com 70, teu neto com 40, teu bisneto com 20, teu tataraneto que acabou de nascer. Vai todo mundo para a rua. Porque ali foi detectado algo, né,
relativo ao trabalho análogo à escravidão. A lei diz que pune com expropriação de imóvel o trabalho escravo, mas juristas que já vêm de uma formação acadêmica dessa, que vocês sabem que, lamentavelmente, em parte considerável no Brasil, ele resolve entender que o análogo é escravo e manda para o pau. Estão fazendo uma barbaridade, em especial na região no semiárido nordestino, Mato Grosso do Sul e parte do Rio Grande do Sul. Multagens à vontade por parte do ICMBio, Instituto Chico Mendes, né, e pessoal do IBAMA. Entra na fazenda do cara, tem uma queimada num canto qualquer, o cara queimou ali, meia dúzia de graveto, o cara pune, multa, além da multa, e muitas vezes entra no trabalho análogo à escravidão. Como agora, um colega meu apresentou, está comigo a documentação, lá a temperatura média 50 graus no interior do Ceará, e o pessoal estava sem botas e sem capacete e sem luva, cortando aí folha da carnaúba. Pô, lá ninguém vai usar bota, meu Deus do céu. Um calor de 50 graus. E também foi multado por falta de banheiro químico. Você tem 10 caras numa frente cortando, tem que ter um banheiro químico. É o fim da picada. Dá nojo eu estou falando isso aí. E mais ainda. Por exemplo, suponha que você tem uma área de proteção ambiental que está cheio no Brasil e lá tenha peixe. Se você passa com uma rede perto dessa área, você é multado por ato tendente. Entendeu? É a mesma coisa se eu encostar aqui na barriga aqui, você me processa por tentativa de homicídio. Você não quer nem saber se eu estou armado aqui, eu cocei a barriga. É assim que está. Porque a propriedade privada é perseguida pela esquerda. Né? O comunismo nunca aceitou a propriedade privada. Tá certo? E agora, para encerrar essa parte aqui, passar para outra, né? Nós militares sofremos muito de 64 a 85, apesar de termos livrado o Brasil de uma ditadura do proletariado, né? E agora, não estou feliz, mas estou vendo aqui algumas universidades crescendo, discutindo, né, o golpe de 2016. Ou seja, a esquerda já começa a massificar a juventude lá no Brasil, que em 2016 o impedimento de Dilma Rousseff foi um golpe. Aliás, eu pergunto que sempre tive em mente, quando o senhor falou agora, citou dessas questões da terra, e aí como seria a melhor forma de enfrentar certos movimentos como MTST, MST, como enfrentar esses movimentos que... Assim, nós temos que, tendo o apoio do Congresso, tipificar as ações do MST como se terrorismo fosse. Que é terrorismo? É que o pessoal de paletó gravata, nós aqui, né, muitas vezes fica vendo o cara do campo sendo maltratado, terra invadida, não dá bola. Mas a emenda Constitucional 81 se aplica ao proprietário rural e urbano também. Muito mais ativo é o pessoal do MST, o rural. E o MTST, outro grupo guerrilheiro, de bandidos, de marginais, atua mais na cidade com menor ênfase. Mas nós estamos livres disso. Tem que tipificar. Invadir a nossa casa ou a fazenda é a mesma coisa. Isso é terrorismo. Eu tenho fotografias comigo. Sul do estado do Pará, por exemplo. Houve uma reintegração de posse, o juiz deu, né, mas a polícia não vai. Não é que a polícia... Não vai porque até que se for qualquer problema, então o policial ali vai responder. Até por tortura psicológica. Se o elemento falar que o policial fez careta e falou que ia chamar o bicho papão, o juiz muitas vezes de plantão ali encara o cara como tortura psicológica. Então essa fazenda aí que foi decretada aí, a justiça mandou fazer reintegração de posse, temos imagens, uma torre de transmissão, 200 pneus embaixo. Se a polícia entrar e tentar fazer a reintegração de posse, os caras tocam fogo e a torre derrete. Tá? Isso é terrorismo. Derrete e vai faltar energia para algum lugar do Brasil. Tá certo? E, lamentavelmente, grande parte do parlamento não dá bola para isso. No Brasil é o seguinte, não é comigo que se exploda o resto. Tem uma pergunta sobre economia que eu gostaria de fazer aqui, é relacionado, devido a todos esses problemas assistencialistas que existem todos esses problemas assistencialistas no Brasil que afetam, de certa forma, a relação com a carga tributária para financiar certos tipos de programa, e muitos empresários que não conseguem manter as suas empresas funcionando. Qual a proposta que o senhor teria para solucionar esse embate, diminuir problemas sociais que resultam em alta carga tributária ou abrir mão de programas sociais para diminuir a quantidade de impostos? Nós temos uma dívida interna
de aproximadamente 1 trilhão de dólares. É isso mesmo? Dá 3,3 trilhões de reais. A nossa maior despesa é com juros e rolagem de dívida. Eu não sou economista. Okay? Então, tem um professor aqui, tem um economista conosco aqui. Se quiser falar, fique à vontade, um minuto aqui. Um minuto. Aqui. Tem mais um economista também, conhecido como Paulo Guedes, e a gente discute isso aqui. Nós temos que ver como reduzir essa rúbrica, né, sem canetaço. Okay? E quando se fala em desburocratização, desregulamentação, buscar comércio com outros países, facilitar a vida do empreendedor, você está ajudando a entrar água na caixa, não está apenas garroteando lá embaixo. Algumas reformas têm que ser feitas, a questão da Previdência, não é essa que foi proposta agora, tá certo? Nós temos uma proposta diferente dessa que está aí, começar a trabalhar nesse sentido, né? Fazer parceria no caso aqui, Taiwan, o que for possível para nós agregarmos mais valores do que nós temos lá. Eu tenho sempre dito, a gente não pode exportar, mandar um navio de minério de ferro para fora e receber uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops. Nós não fabricamos lá uma maquininha de fazer 4 operações. Meu Deus do céu. Ok? Então, começar a fazer o que aqui começou há 40 anos atrás, aproximadamente. É o primeiro passo. Nós estamos nos propondo, não é salvar a pátria, mas buscar um ponto de inflexão para muitas coisas. O trabalho não é fácil. E quando se fala em economia, um ano atrás eu falava, né, que sem segurança não há economia. Apanhei até não querer mais. Hoje muita gente já diz que realmente eu tenho razão. O ano retrasado, eu moro na Barra da Tijuca, 400 estabelecimentos comerciais foram fechados, em grande parte por questão da violência. O cara que hoje em dia, quando o pessoal está filmando ali, né, mas tudo bem, quando alguém pede pizza em casa, ok? A minha esposa vai receber e eu fico escondido ali esperando o cara entregar de moto. Eu não sei se a moto foi roubada ali, o cara vai lá em casa e me ganhar, pô. Mas não vai mesmo, vai levar uma chumba. E é uma dica que eu dou para todo mundo. Você tem que fazer isso. Chegou a esse ponto. Tem pizza, hoje em dia tem muitas pizzarias que fecharam. O cara entrega mais, é roubo, pô. Assalto. Você pode ver, temos um trecho no Rio de Janeiro de 40 quilômetros, um trecho curto, né? Pega ali a Avenida Brasil, para quem conhece, e a Dutra, um pedacinho. Em média, 27 caminhões de carga são roubados por dia. Isso reflete no quê? Aumento para quem for no supermercado fazer compra. Em média, dá 7%. Nós pagamos mais caro de um lugar onde não tem violência. É uma série de fatores, né? Que com lei, tem que mudar a lei, porque ninguém vai querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Dá para resolver muita coisa, tem que ser um cacete. O cara é radical, em alguma coisa, tem que ser radical para combater a criminalidade, radical para combater a ideologia de gênero. Posso falar palavrãozinho aqui bem de leve? Não tem criança aqui não, né? Não está dormindo. Poxa, estão ensinando o nosso filho homem a dar o bumbum na escola, meu Deus do céu. Com essa historinha de ideologia de gênero, é uma realidade. Eu prefiro chegar em casa e encontrar meu filho com o braço quebrado, né, por ter jogado futebol, do que brincando de boneca por influência da escola. Desculpa, eu queria, aproveitando esse ponto que o senhor falou da educação do professor, e aí, aproveitando que você está num lugar que privilegia muito a educação, como o senhor faria para valorizar o professor desde o ensino básico até a universidade? Olha, quando falo em valorizar, sempre vem um cifrão na cabeça do pessoal. O Brasil terminou o último ano pagando todas as suas dívidas obrigatórias, devendo em torno de 170 bilhões de reais. Então, um pré-candidato que for falar que vai valorizar pagando mais, tá complicado. E daí vem aquela máscara que a imprensa outro dia me pegou lá também, né? Como é que você vai se eleger sem mentir? Entenderam o que eu falei, não? Como é que você vai se eleger sem mentir? Eu falei, então eu não vou me eleger. Que é comum, né? Umas pessoas, quando a gente vai falar em orçamento, né? Dívida, juros, Selic, apesar de eu não entender muito do assunto, pessoal, né? Eu não entendi economia. Eu também não entendo japonês, estive no Japão agora. Tá? Okay? Você tem que buscar aí
otimizar essas questões. Se você combater a corrupção, tá para sobrar um pouquinho mais para você ver em outra área. O grande problema da educação do Brasil é o currículo. O tempo todo era na universidade, agora está até no ensino fundamental. Você pega livros no ensino fundamental, eu não trouxe porque fica oneroso para trazer para cá. Ensino fundamental está lá que o capitalismo é inferno, o socialismo é o paraíso. Che Guevara, até Benedita da Silva está em livro de história no Brasil. Uma governadora pobre, coitada, negra, aquele empregado doméstico. Não quero saber a vida pregressa de ninguém. Como governador, tem que dar conta do recado. Não quero saber se é homem, mulher, se é gay, não interessa. Mas se valoriza esse tipo de gente lá no Brasil, pô. Ok? E eu, no meu tempo de garoto, né, no período militar, né, 64, 85, eu prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, sem fazer cursinho, 38 vagas para o Brasil todo, e fui aprovado. E era comum a molecada lá ser aprovado. No meu tempo tinha quadro de honra. Se você bota um quadro de honra hoje lá, é bullying. Quer ver? Hoje em dia, eu falo pelo Rio de Janeiro. O pessoal pode ser outro estado ali, achar que não é assim. Tudo eu falo pelo Rio de Janeiro, que eu conheço com profundidade. A grande parte dos professores estão muito mais preocupados em não apanhar, levar porrada, tá? Do que em dar aula. Você pega, por exemplo, tem uns 4 anos, 5 anos, uma pesquisa de São Paulo, a PEOSP, né? E eu é de esquerda que fez a pesquisa, hein? Olha só. 70% dos professores, tem algum professor aqui? 70% dos professores já foram agredidos, física ou moralmente, pelo aluno ou pelo pai do aluno. O moleque chega em casa, eu tirei nota 3, o pai vai lá e dá porrada no professor. Em vez de dar um cacete no filho, tá certo? Vai dar porrada no professor. Okay. Deputado, desculpa, em função do horário da agenda do deputado, o jantar com o novo ministro das Relações Exteriores de Taiwan, infelizmente vamos ter que terminar, mas dá tempo para uma perguntinha? Uma pergunta. Sobre o sistema de saúde. O senhor conheceu o sistema de saúde aqui? Porque aqui a tecnologia é de máximo. Um cartão, você faz o seu próprio appointment com o doutor e tudo facilita tudo. Né? Inclusive os remédios, né? São dosados. Máquinas, não é. Você não compra um frasco de remédios que não vai usar nunca, sabe? É tudo contado. Eu vou falar de um pedacinho da saúde, né? Tem um deputado federal que é médico, lá de Mato Grosso do Sul, chama-se Mandetta. E ele foi secretário de saúde lá no estado dele. Mato Grosso do Sul. Campo Grande. E daí, eu contei que foi te falar aqui, lá em Manaus, numa ida minha lá. A imprensa, grande parte da imprensa desceu o cacete em mim. Não entende nada de saúde, eu não sou médico, não entendo meu, eu sei matar, eu sou capitão do exército. Se eu não aprender, se eu não saber matar, atirar, né, com as minhas armas, grosso calibre, eu não sou um bom profissional. Okay? Mas também sou professor de educação física. Olha só, o que mais se gasta na saúde, um dos vetores mais se gasta é a questão de UTI. Por exemplo, ali, uma pessoa que sofre um AVC, um infarto, vai para UTI. E também a questão do prematuro. Como é que é a prevenção para isso? Né? Para você gastar menos. Você não pode falar, vou gastar mais com os outros. Você não tem dinheiro. Você tem que gastar menos para poder sobrar para atender outras áreas, com preventivo. E daí entrou, que eu falei que, né, a questão do preventivo, depois os dentistas me apoiaram, porque era verdade que esse médico havia falado para mim. Até a mulher, por exemplo, ela tem problema de cárie, influencia. Em 30%, por causa de cáries, ela tem um parto prematuro. E a criança vai para a UTI. A média diária da UTI são R$6.000. Agora, tem as máfias, que você pode ver. Eu tenho um filho de 7 anos, né? Tenho dois bebês do meu lado aqui. Tem outro está filmando ali. Mas tem um de 7 anos. E foram criancinhas como o teu. Estou vendo o carinho que você tem com a tua criança. Isso aí é a coisa mais sagrada do mundo para você. Tá certo? Se você vai no hospital e precisa de uma UTI, poxa, você vai ficar doida, tá? Agora, aí entra a máfia da saúde. Me UTI por lá de cá, no convênio. Por isso que eu levo pancada. Que o pessoal de convênio, dessas máfias que fatura, que interessa que tenha mais prematuro lá, tem que combater esse pessoal, para sobrar dinheiro para o outro lado. A questão do preventivo também, ideia lá do Mandetta lá. Você pega aquele pessoal da saúde da família? Saúde da família? O agente de saúde da família. Tá? Eu sou formado em educação física, não quero emprego não estou em causa própria não, tá? Mas você, em algumas equipes, agregar um profissional de educação física,
que o grande problema do Brasil também é a obesidade e sedentarismo. Tá? E muitas vezes isso leva ao quê? A um infarto, a outros problemas. Tá? Se essa pessoa podia acompanhar e ao fazer o devido cuidado técnico ali, né, médico, aquela pessoa, ela pode evitar que seja submetida, que sofra esse problema mais tarde. Você economiza no UTI. E assim você vê em outras áreas. Anvisa. Estão filmando ali, não tem problema. É indicação política. Cada partido tem seu filão na Anvisa, Questão Nacional de Vigilância Sanitária. E ali os caras, por exemplo, decidem a questão de medicamento. Olha só, o americano tem uma lei chamada pelo direito de tentar. Tá certo? O que é o direito de tentar? Uma pessoa nossa está com um problema que vai morrer. Você sabe, está com câncer, uma certa doença que, lamentavelmente, você sabe, você vai durar um mês, 2 meses, 3 meses, vai morrer. Se tem um medicamento que ainda não está comprovado, aquela pessoa, se ela quiser, o termo é forte, né, mas se ela quiser ser cobaia, que seja. Nós aprovamos lá, vários parlamentares, eu encabecei lá, vários, um monte, todo mundo aqui, a questão da fosfetanolamina sintética para o câncer. Cura ou não cura? Não sei. Não sei. Tá certo? Aprovamos. O que a Anvisa fez? Junto ao governo, entrou com ação no Supremo e está suspenso. Nesse ínterim, essa fórmula da fosfetanolamina sintética, que é de um pesquisador de São Carlos, São Paulo, levaram para os Estados Unidos. Só a gente já está fabricando com complexo vitamínico. Então, inclusive, nos laboratórios químico e farmacêuticos nossos, das Forças Armadas, em 2, fazia por menos de R$1 cada cápsula. Está chegando a R$10 cada cápsula no Brasil. O pessoal está tomando, gastando, mas alguém da Anvisa está dando muito bem com isso, com toda certeza. Esse é o retrato do Brasil. Olha onde nós estamos nos metendo. Posso contar mais um caso aqui rapidinho? O tempo está... Não vale a pena. Imagine aí, quase 1 bilhão de... Imaginou quase 1 bilhão de dólares? Quase 1 bilhão de dólares. Imaginou, né? Merreca, tá? Vou te contar o lance aqui. Eu fui ver, pessoa que entende, que mexe com isso. Resumindo, cada tonelada de carga que entra ou sai do Porto de Santos, aproximadamente $1 fica para um fundo para dragar o fundo do mar ali. Há 3 anos não se draga pipoca nenhuma. E por ano, 2,5 bilhões de reais são arrecadados. Então, nos últimos 3 anos, 7,5 bilhões foram arrecadados para isso e não foi dragado. Faz uma maquiagem naquilo. Então, por exemplo, você quer levar uma carga para o Brasil. Estou encomendando essa carga. Você quer um navio com calado de X metros. Eu vou falar, não entra. Tem que ser 2 navios. Porque está sem dragagem lá. Agora essa máfia é um partido político que manda lá. Todo mundo sabe, não quero falar aqui para evitar processo. Mas é um partidão bem, né? Partido de manda chuva, ok? Que manda lá. Assim como o meu ex-partido PP mandava na Petrobras. Bom, infelizmente vamos ter que finalizar. O papo está ótimo. Mas o deputado tem uma agenda aqui para seguir. Já estou quase atrasado. Pô, a gente agradece a todo mundo que pôde comparecer. É isso aí, vamos mudar o Brasil. É isso aí. Confiamos em você. Confiamos em você. Pode ser mais um sobre saúde? A gente vai ter que separar. Perdeu o voo, cara. É voo, já vou agora pro Brasil. É questão do voo aqui. Se você conseguir segurar o para Dubai ali, tu fica aqui. Come um sushi aí contigo. Não, peraí, desculpa. Não vai ter nenhuma pergunta. Não vai ter mais nenhuma pergunta. Vai ter que levantar. Pessoal, infelizmente tem que encerrar aqui para voltar no Brasil agora e depois a gente faz com mais calma troca com vocês a experiência dessa nossa viagem, que foi fantástica, em um lugar onde valorizam tanto a educação, a tecnologia. A gente vê que o Brasil está muito mais doente do que a gente imagina. E alguém que tenha firmeza para começar a mudar esse quadro, eu só conheço um. Vocês sabem quem é. Valeu, galera. Abraço, até mais.